Olá, pessoal do segundo ano do SESI. Estou aqui para gravar um vídeo para vocês, de um assunto importante. Nós terminamos nossos momentos presenciais começando a falar desse assunto, mas não demos continuidade, porque não foi possível, obviamente, né? Mas nós já tínhamos visto toda a parte de física térmica, a parte de calor, de temperatura, né? Que foi o nosso primeiro assunto. E estávamos começando o segundo assunto nosso, que é a parte de óptica geométrica. Então é isso que nós vamos retomar agora, nós vamos rever um pouquinho alguns conceitos iniciais que chegamos a conversar, mas foi bem pouquinho e a gente vai tomar daí para frente, tá bom? O que a óptica geométrica estuda? A óptica geométrica estuda a luz, a formação de imagens, os instrumentos ópticos de observação, né? Os sistemas ópticos em geral, espelhos, lentes, etc. Para a gente entender o funcionamento de tudo isso, a gente precisa conhecer um pouco dessa parte da física chamada óptica geométrica, beleza? Vamos lá então? Bom, então olha só, gente, primeiro conceito bastante importante é o de luz. O que é a luz, né? Como é que a gente pode definir luz? Na verdade, definir luz não é simples, não é fácil. Então, é preferível que a gente simplesmente conheça algumas características importantes da luz, como por exemplo, a luz é uma forma de energia, né? Uma energia que a gente chama de energia radiante ou energia luminosa. E a prova de que é uma energia é muito simples. Essa energia é usada para a fotossíntese, essa energia que nos permite ver quando ela entra nos nossos olhos, né? E excita nossos nervos ópticos. Enfim, é uma energia que pode se transformar em calor quando absorvida. E luz, então, é um tipo de energia, vital até, porque sem luz a gente não viveria. É uma onda eletromagnética, a luz se propaga em forma de onda eletromagnética, certo? Nós vamos estudar ondas ainda, vamos ver tipos de onda. Então a luz se encaixa num desses tipos de onda que a gente chama de onda eletromagnética, que são ondas capazes de se propagar pelo vácuo também. A gente sabe que a luz se propaga pelo vácuo, pois a gente tem o Sol, né, que emana a luz para nós, e do Sol até a Terra você tem o espaço vazio, tem o vácuo. E a velocidade da luz é uma característica muito importante. A gente representa por C, que é uma constante da física muito importante, que vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Você tem ideia do que é isso? É muita rapidez, é muita velocidade. É o que há de mais rápido no universo, né? Enquanto você pisca uma vez seu olho, a luz consegue dar aproximadamente 7 voltas em torno da Terra, para você ter ideia desta rapidez. Beleza, gente? Bom, então vamos lá. A princípio, nós devemos acreditar que tudo que nós enxergamos, tudo que nós podemos ver, são fontes de luz. Então você está me vendo, porque eu sou uma fonte de luz. Quando você olha para qualquer coisa, para a sua apostila, para outra pessoa, todos nós somos fontes de luz, tudo isso é fonte de luz porque você pode vê-los, certo? Se não fosse fonte de luz, você não viria. A gente só enxerga quando a luz de algum objeto entra nos nossos olhos. Então, esse objeto tem que ser uma fonte de luz. Porém, existe uma diferença entre fontes de luz. Tem as primárias e as secundárias. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Ó. Repara bem, isso aqui é uma vela apagada. Você está vendo essa vela, certo? Porque ela é uma fonte de luz secundária. Ela não tem luz própria, ela está refletindo uma luz que tem aqui no meu teto, está batendo nela, refletindo e entrando na câmera para poder ser gravado. Se eu apagar essa luz aqui, ela vai sumir, repare bem. Agora você não está vendo mais. Eu vou, então, acendê-la. E você volta a vê-la, né? Só que agora você está vendo porque ela está emitindo luz, correto? Ela está emitindo uma luz própria. Então, agora ela passou a ser uma fonte primária de luz, certo? Apagada, ela é fonte secundária. Você só vê porque ela reflete. Acesa, ela é primária porque ela emite luz própria, certinho? Então, aqui está um exemplo, né, de fontes de luz. A mesma coisa ocorre com uma lâmpada apagada é fonte de luz secundária e uma lâmpada acesa é uma fonte de luz primária, certo? Então, vamos colocar outros exemplos aqui, ó, de fontes primárias, né?
além da vela acesa, nós temos o Sol. O Sol é uma estrela, emite luz própria, então é uma fonte de luz primária, uma fogueira. Uma fogueira também é fonte de luz primária, né? Uma lâmpada acesa, enfim, certinho? Fontes secundárias, corpos que refletem luz, né? Então, fontes primárias possuem luz própria. Fontes secundárias são chamados corpos iluminados. Tá? A Lua, por exemplo, é uma fonte secundária. A gente só vê a Lua porque ela reflete a luz do Sol, né? Ela não tem luz própria, é um satélite. Pessoas, né? A gente fala assim, nossa, aquela pessoa é iluminada. De fato, né? Ela só pode ser vista porque ela está sendo iluminada por uma fonte primária. Que mais? Livros, certo? Enfim, a maioria das coisas que vemos ao nosso redor são fontes de luz secundárias, são fontes de luz que estão refletindo luz de alguma fonte primária. Beleza até aí? Tudo bem? Bom, então vamos continuar. O que mais que a gente precisa saber? Representação de luz. Como é que nós vamos representar a luz? Para a gente entender o comportamento da luz, para a gente poder entender a formação de imagens e uma série de outros fenômenos. Olha, nós vamos usar uma coisa bem simples. É um segmento de reta orientado. Né? Orientado quer dizer, tem uma setinha, por quê? Porque luz tem origem e destino. A luz tem um sentido próprio de propagação. E esse segmento orientado, a partir de agora, nós vamos chamar de raio de luz. Raio de luz é esse segmento de reta orientado, certo? E os raios de luz, obviamente, quando saem de uma fonte, saem muitos raios de luz. Eles podem sair de 3 jeitos, basicamente. Ó. Eles podem sair assim, partindo de um ponto, os raios espalham. Isso aqui chama-se pincel cônico divergente. Divergente significa espalhando, né? Eles podem, ao contrário, vir de vários pontos e concentrar num único. Aí é o pincel cônico convergente. Cônico porque ele tem um formato de um cone, né? Algo tridimensional. Estou desenhando aqui num plano, mas isso é tridimensional. E posso ter o pincel cilíndrico. Pincel cilíndrico de luz, os raios nem convergem nem divergem. No cilíndrico, os raios são paralelos entre si. Então, por exemplo, se eu pegar uma lanterna comum, né, eu vou ter um pincel cônico divergente. A luz está vindo daqui e está se espalhando, né? Aqui, ó, está se espalhando, eu vejo, né? Ela se espalhando aqui. Né? Tem uma setinha aqui, depois vocês vão entender por que tem essa setinha. Essa lanterna eu uso para fazer alguns experimentos de espelhos. E aqui, ó, o laser, né? O laser, ele é o pincel cilíndrico. Por quê? A luz nem diverge nem converge. Né? Os raios de luz são paralelos, por isso que há uma concentração forte e o laser pode ir longe e tal, certo? Tem a característica própria dele. Belezinha? Bom, então, agora, mais um detalhezinho importante para esse nosso início de conversa. Vamos imaginar uma superfície qualquer. E vamos imaginar um raio de luz incidindo nessa superfície. Se o raio de luz bater na superfície e voltar para o mesmo meio, esse fenômeno bate e volta, né? Eu vou chamar de reflexão. Reflexão da luz. Certo? Mas pode acontecer dele bater e entrar, passar para outro meio. Como, por exemplo, quando a luz passa do ar para a água, né? Passa por um vidro, passa por um cristal. E ao mudar de meio, esse fenômeno da mudança de meio, eu vou chamar de refração. Refração. Né? Então, refração quando muda de meio. E
pode acontecer, dependendo da cor da superfície, a luz bate e fica presa na superfície, ela é absorvida, é a absorção. A absorção, quando a luz é absorvida pela superfície. Então, 3 fenômenos podem acontecer com a luz, né? Quando atinge uma superfície: reflexão, refração e absorção. Eles só acontecem separadamente? Não, pode acontecer 2 ou mais simultaneamente. Por exemplo, quando a luz bate na superfície da água, parte reflete, parte refrata, né? A gente percebe que há uma certa reflexão, como há também uma certa refração, a luz entra, uma parte entra. Então estão acontecendo os 2 fenômenos ao mesmo tempo. Quando a luz bate nessa minha camiseta, por exemplo, também acontecem 2 fenômenos. Parte da luz reflete, por isso você consegue vê-la, né? Já que é uma fonte secundária de luz, mas parte da luz também está sendo absorvida pela camiseta. Se ela fosse mais escura, como essa superfície aqui, ó, você teria mais absorção ainda, né? Então, quanto mais escura a superfície, mais absorção, quanto mais clara, mais reflexão. Beleza? Bom, gente, então, por enquanto é isso. Nosso próximo vídeo, nosso próximo assunto vai ser sobre a reflexão da luz. Nós vamos estudar basicamente os espelhos, cujo funcionamento se baseia no fenômeno da reflexão. Então, até daqui a pouco, até o próximo.